Quando você tem um diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que te ensinam é medir a glicemia, certo? Hoje a gente vai falar sobre como fazer isso, em que horários é importante. Hoje o tema é monitorização da glicemia. Roda a vinheta que a gente fala mais disso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje a gente vai falar sobre medição de glicemia, monitorização de glicemia, o nome que a gente achar, destro. Acho que hoje eu aprendi mais uma gravação de podcast, eu aprendi sobre o teste da saúde. Então, é disso que a gente vai falar hoje. E hoje eu queria agradecer principalmente o pessoal da OneTouch que tá aqui com a gente e vai mostrar pra gente como fazer o dia a dia da medição de glicemia. E aí, eu tenho duas pessoas aqui que já gastaram o dedo bastante medindo glicemia e vão conversar comigo. Guilherme e Andretta. Quem é Andretta na fila do SUS? Pois é, quem sou eu? Eu sou o Guilherme, eu tenho diabetes há 24 anos praticamente. Como você disse, Gabi, já gastei muito dedo, mas eu acho que é uma coisa super importante pra gente, é necessário e a gente tem que encarar sempre da melhor forma, né? Que legal. E Gisele, acho que além de já ter medido muito a glicemia própria, já mediu muito a glicemia dos outros, né? Enfermeira. Oi. Gisele, apresente-se. Gente, que prazer estar aqui com vocês e a gente tem uma vantagem aqui em cima de você. Somos maioria, né, Gui? Somos maioria. Eu sou DM3. Mas hoje aqui, ó, DM1 aqui imperando. Então, eu sou enfermeira, educadora em diabetes. Então, trabalhei muitos anos em emergência. Então, tenho muitas experiências de pacientes que chegaram e às vezes não tinham diagnóstico e como que foi difícil ali, de repente, para uma equipe conduzir. E hoje eu trabalho acompanhando pacientes também na parte de tecnologia, que é muito interessante. Então, é uma paixãozinha que eu tenho aí. E também tenho 23 anos de diagnóstico, ó. Quase. Estamos quase. Quase. Verdade. Time Andretta 1-0. Ai, por aí. Estamos por aí, né? Estamos empatados quase. E Gi, vamos começar no papo. Qual a importância de medir a glicemia? Olha, a importância é algo assim que faz parte da terapia, né? Então, a gente sabe que tem os 7 comportamentos do diabetes. Então, a Academia de Educadores em Diabetes, então eles viram 7 comportamentos que seriam ferramentas fundamentais para aquelas pessoas que têm diabetes a conseguir ter uma terapia melhor e uma autonomia melhor. Então, assim, a educação em diabetes é aquilo que te dá liberdade, né? Então, a monitorização faz parte desses 7 comportamentos. E o que é mais importante, eu vi aquele número, o que eu vou fazer com ele? Né? Então, não é só medir. Então, medir, eu acho que vale a pena a gente entender o momento que eu medi, o que aquele número mostra para mim, para eu ter a melhor tomada de decisão. Então, quando eu tenho esse conjunto, eu consigo ter um caminho ali, uma meta, eu consigo ter olhar para o futuro e entender o que pode acontecer comigo. Então, assim, um conceito, né, que você é o próprio tratamento, que você não faz parte só dele, que você é responsável por isso, acho que garante até uma questão de você ter um diagnóstico mais leve, mais consciente, com mais autonomia nas suas escolhas ali, né? Com certeza. E acho que existe muito a técnica do avestruz também, né? Oi, ó. Aquela coisa de você enfiar a cabeça debaixo da terra e não querer ver, né? É justo. Eu fiquei pensando em como é que se mede a glicemia com a técnica do avestruz. Eu não acho mede, que né? Não mede, exato. Então, eu acho que todos nós que temos diabetes, né? Acho que a gente já passou por algum momento desse na nossa jornada. E a gente passa ainda, é natural. Mas, como você disse, né, Gi, eu acho que a gente tendo a informação, a gente sabendo, vendo o que está acontecendo, você consegue saber que ação tomar no momento e que ação tomar no futuro, né? Como que você vai fazer esse percurso? E eu não digo só nesse momento e no futuro próximo ali, das próximas 1-2 horas. Não, o futuro realmente para os seus desfechos a longo prazo, né? Como você vai lidar com diabetes a longo prazo. Que legal. E, Andretta, acho que como foi diagnosticado há 24 anos, como você comentou, como te ensinaram? O que você vai fazer? Como que essa primeira informação chegou para você? Medir a glicemia é importante, faça. Foi um momento assim de, obviamente, muitas mudanças, né? Foi primeiro um choque,
né? Eu acho que tem todas aquelas fases da aceitação, né? Que tem muitas teorias que falam. Eu aprendi tudo isso numa farmácia. Por muita sorte na minha vida, meu pai conhecia o dono de uma farmácia que era especializada em diabetes, então assim que eu tive o diagnóstico, eu tive um suporte muito bom também do meu médico na época. A gente procura essa farmácia para ter informação. E aí me falaram, olha, esse é um glicosímetro, esse é um aparelho de glicemia, você medir glicemia. Então você vai ter que furar o dedo, colocar na fita, todo aquele processo. Mas na minha época ainda tinha um passo a mais, poderia assim dizer. Tinha a glicose na urina também. Então tinha aquela fitinha que media a glicose na urina. Então também era um complemento. Então você vai entendendo aos poucos, né? Você vai... claro, passo a passo acaba sendo muito mecânico depois, né? Você acaba... É um processo, né? Acaba sendo aquilo lá. Mas aquele primeiro momento, você absorver tudo isso, falar, eu vou ter que fazer na ponta do dedo, mas vou ter que fazer da urina, né? Quando que eu vou ter que fazer cada um? E isso acho que foi fundamental, né, nesse momento. Ter realmente uma rede de amparo ali que tinha toda essa informação, que tinha esse conhecimento para passar para mim. Porque não era só o Guilherme, era a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Né? Então, todo mundo tinha que estar naquela mesma situação. E me conta um pouquinho da diferença aí, se você quiser complementar, da diferença de medir a glicemia na urina, que aí acho que nem tá de fato medindo a glicemia, né? Não tem um número ali, para medir a glicemia num glicosímetro e ter essa informação um pouco mais acurada. Eu te falar que, assim, muitos anos já que eu não faço isso, então... Graças a Deus, foi isso que eu pensei. Né? A tecnologia evoluiu, né? A tecnologia evoluiu, sem dúvida, mas eu acho que era muito da conscientização de que você tem a glicose na urina, né? Provavelmente sua glicemia capilar está mais alta, né? A glicemia ali da ponta de dedo está mais alta, né? Porque você está perdendo glicose na urina. Então, também você saber como você vai lidar com aquela situação. Fala, poxa, tá, então posso estar com a glicose um pouco mais alta, qual decisão que eu vou tomar daqui para frente? Né? Eu vou fazer minha ponta de dedo ali, já sabendo que, né, se eu fiz antes o de urina, sabendo que pode estar um pouco mais alto, como que eu vou lidar? Né? Quais os passos que eu vou tomar? É isso mesmo, né? A medição da glicose pela urina vai pela concentração que tem ali. Daí tinha aquela tirinha, né? Que a gente via as cores, né? Pegava um frasco, ficava com a tirinha do lado para ver onde que estava a cor. Então, cada cor significava um tipo de concentração diferente de glicose. E ali a gente estimava o valor, né? Então, sei lá, uma cor verde me mostrava tanto, uma rosinha me mostrava tanto, né? E também a gente já tinha uma noção dessa concentração que poderia estar me levando. Será que eu já estou entrando, de repente, num quadro de uma cetoacidose ou não, porque pela tirinha me mostrava. Então, a gente via, assim, né, você descobriu o diagnóstico provavelmente em 2000, deixa eu ver se eu tô fazendo 24 as contas. Tem que ser 2000. Nós estamos em Não, 2024, é a única conta que eu sei fazer de cabeça, 2024 menos 24 dá 2000. Não, foi 2001, então talvez minha conta esteja um pouco... Não, exata. Desculpa, eu não sou de exatas, então, por isso. Mas foi 2001, Mas assim, a gente vê, né, o que a gente tinha em 2001. Então, eu lembro, porque meu diagnóstico foi muito próximo. Então, de inovação, a gente tinha ali, lançando mais ou menos a Lantus, que era algo que a gente super sonhava. Eu lembro que tinha algumas marcas ainda de uns glicosímetros que pra gente era muito legal. Então, assim, o modelo do lancetador, né? A precisão da glicemia. Então, assim, a gente vê que a tecnologia vem e ajuda muito nessa questão da sua liberdade com a sua terapia, né? Então, nesse tempo, já estava começando também a questão da contagem de carboidrato, mas que eu não tinha essa informação. Que, como o Gui, também quem me ajudou muito na minha questão de educação em diabetes, de como aplicar insulina, foi o farmacêutico. Então, a gente vê que a informação vem, a tecnologia vem. O que eu acho mais legal da tecnologia é a questão de olhar quem tem essa condição, né? E o que a gente pode fazer para favorecer. Então, para melhorar até a qualidade. Então, imagina hoje, eu estou aqui conversando com vocês, eu posso medir aqui a minha ponta de dedo, ou se de repente eu uso um sensor, posso acompanhar a minha glicose, ou de repente o sistema flash que eu posso escanear. Imagina ter que sair daqui e falar assim, não, deixa eu ir lá no banheiro rapidinho. Então, assim, para você ver que às vezes isso não dava muita liberdade para as pessoas antes, e isso também acabava de não ter um bom controle. Então, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso medir a glicemia? Qualquer lugar. Me ensina? Agora. Então, o pessoal da OneTouch me mandou um glicosímetro, eu tô com um aqui no bolso. Então,
Tô aqui, Gi. Tá tudo aqui que era meu. O que eu faço primeiro? Passo a passo. Dicas importantíssimas, tá? A gente precisa saber algumas coisas que são básicas. O que eu falo assim, que toda pessoa que tem diabetes tem que ter um checklist de várias coisas na vida, tá, gente? Porque processo, né? É um processo. Tudo sempre um processo. Então, um checklist. O que eu preciso saber? O local que eu posso fazer o meu furinho para ter a gotinha. Pode ser só dedo? O que você acha? Eu já ouvi que dá pra fazer, porque cachorro dá pra fazer aqui na orelha. Cachorro. Então deve dar pra fazer aqui na orelha. Olha, a gente tem vários locais no nosso corpo que a gente também pode medir a glicemia, que não precisa ser só a ponta do dedo, tá? Então, eu trabalhei muito tempo em emergência pediátrica, então imagina furando o dedo de um bebezinho de dias. Então, a gente pegava o pezinho, dava uma apertadinha, furava. Tem alguns estudos que mostram que, dependente do lugar do corpo, não interfere tanto na glicose. Então, a gente precisa entender a melhor técnica para a gente ter uma precisão melhor. Então, pode ser lóbulo da orelha, pode ser aqui na parte do braço. Caraca, é novidade total, Bruno. Tem gente, eles fizeram um estudo usando a panturrilha para poder medir a glicose. Então, tem esses locais. Mas o que eu preciso ter? Certeza que o meu dedo, a minha mão tá limpa, o local que eu vou usar tá limpo, porque às vezes até essa questão de sujidade pode prejudicar a leitura da glicose, do que tá lendo ali. Então, de repente, eu tô aqui, fiquei o dia inteiro na rua, coloquei a mão no corrimão, coloquei a mão na maçaneta da porta e vou medir minha glicemia. Pode ser que ela esteja totalmente errada, tá? Então, primeira coisa, ou lavar bem com água e sabão, é uma dica, e secar bem. Então, não adianta lavar e tentar furar com a mão toda molhada. Então, assim, eu posso ter uma diluição desse sangue e pode prejudicar a leitura. Certificar que as tiras estão com data de validade ok, porque isso pode interferir super. Então, tá ok? Check. Então, checklist da medição. Outra coisa, precisa ter todo o preenchimento da tira com sangue. Porque se tiver menos, eu posso ter uma falsa hipo. Tá? Posso limpar, de repente eu fiz minha rotina de skincare. Passei um monte de creme na minha mão e quero medir. O resíduo desse creme também pode interferir na leitura. Então, ter essa consciência. Você acha que a gente pode usar álcool gel porque a gente está sem o álcool suave 70? Eu faria isso. Faria? Você faria, Gui? Eu acho que sim. Você acha? É. Então, não, a gente não pode fazer, tá? O álcool gel, ele vem com algumas substâncias para proteger a pele. Então, às vezes, tem até tem umas substâncias mesmo para proteger, não deixar tão ressecado. Então, na hora de medir a glicemia, pode dar um valor alterado, por conta desse resíduo que tem na composição do álcool gel. Então, o que eu preciso usar? Álcool 70, com algodão ou com o nosso suavezinho aqui. Posso? Pode. Você vai me ensinar, né? Vou super. Então, Que dedo? qual dedo que a gente faz? Será que é importante a gente porque a gente sempre tem ou um local de preferência para aplicar insulina, ou um dedo de preferência para medir a glicemia. É importante a gente sempre fazer o rodízio, tá? Então, a gente vai ter um favorito. Automaticamente nesse. Nesse. É um bom dedo também, tá? Mas assim, sempre lembrar, parte lateral do dedo, nunca na polpa, tá? Porque tem mais terminação nervosa. Então, isso pode aumentar a minha dor e a questão da sensibilidade. Então, sempre lateral do dedo. O que é importante? De repente, você fala assim, hoje eu vou começar a medir o dedo na lateral desse dedo aqui, depois na lateral desse, e vai fazendo o rodízio, porque isso vai diminuir o risco. Tem gente que cria calinhos, o dedo fica até duro, de tanto que usa só um dedo. E às vezes a gente pode aumentar o risco até de ter infecção local. Então é um cuidado. Então pode higienizar aí com álcool. Rasguei aqui. Agora sim, eu falo que do diabetes o que é mais importante é controlar a ansiedade e ter paciência. Porque você fez tudo certo, mas de repente você fala assim, nossa, eu quero secar logo, eu vou ficar soprando meu dedo, posso? Não. Nem passar na roupa, tá? E nem passar na roupa. Tem que ter a calma, a paciência para secar esse álcool aí, tá? Okay. Outra coisa super importante agora é o lancetador. O que a gente fala? Que isso tem que ser algo confortável também. Sim. Então, uma coisa que as pessoas não se atentam, né? Coloquei a agulhinha aí no lancetador. É importante a gente ajustar o tamanho da profundidade da agulha.
Então, o que eu falo? Sempre começa mais ou menos... Tá vendo esse númerozinho aí que você Tô tá vendo girando? aqui. Tô vendo. Ótimo. Então, eu sempre falo, ajusta pelo menos no tamanho número 2. Então, quanto menor o número, menor a profundidade que vai entrar essa agulha. Então, maior o número, maior a forma como essa agulha vai entrar. Então, cada pessoa tem uma textura, né, de pele. E, às vezes, até a mesma pessoa tem texturas diferentes em determinado dedo. Então, vai testando. Comecei com 2. Ah, não furou meu dedo. Aumenta para o 3. Ah, furou meu dedo, não está desconfortável? Sigo com 3. E, de repente, você vai fazer o teste. Às vezes, o teste da profundidade dessa agulha, você vai precisar fazer mais do que uma vez. Né? Igual eu te falei, às vezes, a textura de um dedo para o outro também pode mudar essa textura da pele, tá? Sempre a lateral do dedo. Então, isso aqui o pessoal me ensinou, que é puxar aqui. Isso. Mas será que é importante você já colocar a tirinha? Opa! Eu acho que vale a pena você já colocar a tirinha no aparelho. Vai, filho. E o que eu acho muito legal desse monitor é que a gotinha é pequena, né? Você não precisa de muita... Isso ajuda demais, né? Ajuda. Lembra quando tinha aquelas gotas grandes? Nossa, Então tá era lá, muito tá difícil. pedindo a gotinha aqui. Isso. Esse dedo que você limpou Foi esse aqui que eu limpei. foi maravilhoso, você protegeu para que não sujasse, né? Não tivesse risco É. de sujar Ó, de no novo. 2 não funcionou pra mim não, hein? Ixi. Não saiu sangue. Vamos testando. 3. Faltando. Foi mais singelo? Foi, mas vai sair. É isso aí, gente. Diabetes é isso, né? Diabetes é isso. Paciência. Que vai dar, hein? Preencheu tudinho. Ah, tá ótimo. Então verifica isso, tá? Não, estavam não faça isso. Jogo dos 7 erros, né? É. Jogo dos 7 Pensei em lamber o dedo aqui, não erros. deixaram. É, não. Então já limpei aqui no Swab de volta. Ele já tava... 113 de glicemia. E o que significa isso pra gente? Boa pergunta. Aqui tem umas corzinhas. Tem um azul, um verde e um vermelho. Ajuda? Super, porque assim, eu tô vendo o número. Qual vai ser minha tomada de decisão dentro desse número que eu tô vendo? Então, a gente sempre vai... A gente tá falando, assim, de um alvo padrão. Então, a gente espera que a glicose fique num alvo de 70 a 180, tá? Então, abaixo de 70, a gente considera hipoglicemia. Acima de 180, hiperglicemia. A gente precisa ficar nesse alvo de 70 a 180 num tempo superior a 70% desse tempo todo, tá? Então, essas corzinhas, elas vão me direcionar, até porque tem alguns aplicativos que migram essa informação e a gente consegue ver todo um relatório. Tem. Vou tentar testar um aqui. A gente eu tenho testa. um chamado Glic. Olha, Vou abrir. Esse é bom. esse é bom? É bom. E o mais Eu interessante é que ele vai pegando essas informações do aparelho de glicemia e ele vai gerando os gráficos e os relatórios, que a gente consegue ver quanto tempo Sim. que eu tô Pô, ficando no alvo. Tá aqui, ó. Puxou. 113 já tá aqui no app. E eu tô vendo o seu gráfico, olha. O meu gráfico com todas as minhas glicemias, tudo que trouxe daqui. Eu já tinha feito algumas aqui, ele trouxe para cá. Já estão todos os dados aqui do aparelho. OneTouch pro celular. E é ótimo, porque você já consegue entender a sua história de como está a sua glicose, como que está indo o seu caminho. Então, quando que está nessa corzinha azul, mostra que você está com a glicemia abaixo de 70. Então, isso é uma hipoglicemia, né? Baixa taxa de açúcar no sangue. O verde é que você está dentro desse alvo e o vermelho é que já está acima. Então, você está com uma hiperglicemia. Então, a gente vai pensar nesse tempo na faixa, quanto tempo que eu consigo permanecer dentro desse intervalo de 70 a 180. E Gui, eu percebi um negócio, você que faz isso bastante, eu não senti nada. É normal? Tipo, foi um furinho aqui, saiu sangue, Sim, dor sim. nenhuma. Você ajustou, né, pra você, até o momento que conseguiu sair uma gota de sangue, né? Se tá doendo, talvez esteja um pouco mais profundo do que precisa. Então, fez totalmente certo. Tudo certo. E só pegando um gancho, né, Gi, do que você falou, da questão, você tem o valor, o que você vai tomar de ação, né? A gente tem a faixa, essa faixa aí de 70 a 180, enfim, é muito individualizável também, né, de acordo com o paciente, mas você tem que levar também o contexto do momento que você tá, né? Então, poxa, às vezes eu vou fazer um exercício, tô com aquele valor ali, o que eu vou fazer? Eu vou tomar insulina, não vou, por exemplo, uma glicemia de 113, que nem o Gabi tá agora, né? Se ele tivesse diabetes, né, e ele fosse fazer um exercício, qual ação que ele tomaria?
né, de acordo com as orientações que ele tem. Não, é super interessante isso, né? Quanto tempo foi que você comeu? Faz quanto tempo que você comeu? Acho que eu comi um pouquinho antes da gente entrar, aqui no podcast tem um lanchinho ali fora. Eu acho que, olha, seu pâncreas tá ok. Tá funcionando muito bem. Porque o lanchinho tinha um pouquinho de carboidrato ali, tinha umas coisas assim que poderia subir sua glicemia de um jeito um pouquinho mais rápido. Mas é isso, a gente sabe que tem alguns alimentos que podem interferir na glicemia e, de repente, não só nesse momento. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu comi uma pizza, acertei minha contagem de carboidrato, porque depois de 2 horas minha glicemia estava ali no verdinho. Mas assim, eu fui dormir com a minha glicemia em 100 e acordei com ela em 230. Ficou vermelhinho ali para mim. O que aconteceu? Então, isso vale muito a pena a gente entender também, né? Então, o impacto da alimentação que eu tive antes de dormir vai refletir na minha glicemia lá na frente. Então, a gordura, a proteína, ela tem uma tendência, né, de virar um açúcar ali depois de umas 4 horas. Depende muito também, você falou, do diabetes é tudo, depende, né? Então, a gente precisa entender. Então, quando a gente monitora, a gente consegue entender esses impactos. Então, de repente, eu entrei aqui para falar com vocês. Nossa, mas minha glicemia estava ótima quando eu acordei, mas chegando aqui, minha glicemia ficou muito alta. Será que o estresse de estar passando por uma coisa nova que pode interferir na minha glicemia? Com certeza. E mulher, gente, vocês não estão entendendo o que é a mulher. Não, vocês não estão entendendo. Porque a gente tem questões hormonais que mudam o mês inteiro. Então, assim, você tem aquele período que você menstruou, que é assim, a melhor fase da vida. A sua pele fica boa, sua glicemia fica boa, você desinflama, é lindo. Daí você começa a achar que está tudo bem. Daí você entra na fase da TPM. Daí você já começa a ficar inflamado, sua glicemia começa a ficar mais resistente. Daí você entra na fase da menstruação. Daí, muitas mulheres ainda, às vezes, continuam resistentes, algumas começam a ficar mais sensíveis. Então, a monitorização da glicemia nesses períodos, entendendo o que está acontecendo com você, também vai te dar muita liberdade, porque às vezes você fala assim, o que está acontecendo que minha glicemia está alta? Que eu não estou entendendo. Então, será que eu estou doente? É o checklist daí também. Daí a gente entra no checklist, tá? Então, eu vi essa leitura da minha glicose. Se tiver alta, eu vou fazer o checklist. Olha, será que eu comi alguma coisa que eu contei de repente errado o carboidrato? Será que eu comi mais do que eu informei, do que eu corrigi? Será que eu tô doente? Será que eu tô com estresse? Será que essa insulina tá boa? Será que eu esqueci de tomar insulina? Será que eu esqueci de tomar insulina? Será que eu tô aplicando num local que ele está sendo favorável para a absorção da insulina? Tá? E ao contrário, a mesma coisa, eu tive uma hipo. Será que eu fui treinar? Porque hipo a gente fala que é o quê? E é excesso de insulina. E a hiper eu tenho a falta da insulina. Então, estou num episódio de hipoglicemia. Será que eu mandei mais insulina do que eu realmente comi? Aconteceu uma situação muito interessante essa semana com uma paciente que eu estou acompanhando, que tem diabetes tipo 1. Ela tem uma filha de 9 anos, ela tem diabetes há 20 anos. E ela estava sem o sensor. E ela falou assim, olha, ontem eu tive um quadro de convulsão, porque na hora de jantar, eu não medi minha glicemia e apliquei uma quantidade X de insulina. Ela jantou, depois de 1 hora, ela teve uma hipoglicemia, só estava ela e a filha de 9 anos. E a filha, sem saber muito o que fazer, pegou um açúcar em gel, ela não acordava, e a filha teve o start de ligar para o SAMU. E o SAMU foi socorreu e fez glicose na veia. Então, para a gente ver como que a monitorização é super importante, porque uma ação que ela tivesse feito antes de ter comido, mudaria todo esse cenário. E assim, e é muito louco, porque é uma criança de 9 anos que teve que socorrer ali. Dá para pensar em tudo isso? Desculpa. Dá para pensar em tudo isso? Dá para lembrar de tudo isso? Olha, com o tempo você vai adquirindo essa capacidade, né? Você, como eu disse, acaba virando uma rotina. Né? É um processo. É um processo de aprendizado e é um processo no dia a dia, né? O processo em si mesmo de fazer cada passo. Então, claro, quando você tem o diagnóstico, quando você está no começo, é tudo muito novo. Isso para qualquer coisa, não é só para diabetes, qualquer outra doença, qualquer outra coisa que a gente for fazer na nossa vida. Né? Até você criar um hábito, você leva um tempo. E aí também acho que tem um ponto muito importante, que é a educação em diabetes não só do paciente, mas da família, nesse caso. Sim. Né? Uma criança de 9 anos que teve ela tomou 2 ações muito importantes, né? Ela primeiro ofereceu
o gel ali, tudo bem, né? Convulsionando, não, tem aquela preocupação, né? De não ingerir. Mas ela teve também a ação de ligar para o SAMU, né? Então, será que essa criança teria esse tipo de ação, essa ideia, se não tivesse uma educação, se não tivesse uma orientação? Provavelmente não. Né? Então, é muito importante estender, né, todo o conhecimento para todo mundo que está à sua volta. Seja a sua família, seja seus amigos. É engraçado de ver, às vezes, como as pessoas ficam curiosas, né? Quando a gente está fazendo a nossa rotina de diabetes na rua. Por exemplo, o que você está fazendo? Né? É droga. Mas é natural do ser humano, né? Ter essa curiosidade. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente normalizar, traz o conhecimento, é muito bom para todo mundo. E hoje você faz, por exemplo, mede glicemia onde você estiver. Onde eu estiver. Aplica insulina. Aplica insulina. É até engraçado, porque a gente, como a gente falou, o processo, né? O checklist, a gente já está tão acostumado muito a fazer, né? Que você às vezes está ali numa mesa, num restaurante com algumas pessoas. É natural. Você já pega a caneta, acabou, né? Aí, já quantas vezes já me falaram assim, nossa, eu nem percebi que você tomou sua insulina. Porque é isso, né? Você ali e tal, fácil. Mas eu acho que é super importante também a gente entender que, assim, é um diagnóstico que ele cansa. Essas ações também, elas dão uns desgastes. Então, assim, quem tem um tempo muito... que convive com isso, também gera um cansaço, né? E às vezes você fala assim, nossa, vou ter que fazer isso. E eu não tô no momento. Para vocês terem uma ideia também, eu tenho uma experiência de um paciente que ele tem diabetes tipo 1, mas ele tem mais de 70 anos. E quando eu estava conversando com ele, eu falei assim, como que anda, né, a monitorização da glicemia, né? Ele usa um sistema que precisa medir a glicemia para o sensor continuar trabalhando para ele. Ele falou assim, não, eu vou pelo meu sintoma. Eu tô aqui, eu acho que minha glicemia está 100, eu informo para o sensor rodar com a minha glicemia de 100. Então, olha como que isso é um perigo, né? Porque, assim, você está sentindo, mas os nossos sintomas, né, Gui, ao longo do tempo, eles mudam muito. Sim. Então, às vezes, o meu sintoma de hiperglicemia, às vezes, ele não é o mesmo que eu tinha no início do meu diagnóstico, né? E os meus sintomas de hipo também não. Então, assim, tem situações que, às vezes, você sente que você está com hipo porque sua boca formigou. Mas, às vezes, sua boca vai formigar quando você está com uma hiper. Uhum. Então, esses sintomas mudam. Então, assim, é um diagnóstico que ele causa um cansaço, mas é aquilo, você precisa voltar e falar assim, não, eu preciso me atentar, porque as minhas ações podem definir muito os meus sintomas e as minhas complicações, né? Que isso pode levar para uma complicação. Com certeza. Essa é a técnica do avestruz, né? De certo Total. modo. Porque ele vai lá, coloca alguma informação que não tem base na realidade, porque ele não tá monitorando, né? Vai ali, né? De acordo com o vento. Então, isso não é saudável, né? Não é uma atitude saudável. E quantas vezes eu preciso medir ao dia? Para todo mundo é a mesma regra? O que a gente deve fazer diferente? É assim, eu acho que o mais importante, falando agora como profissional, tá? A gente entender muito a expectativa que o outro tem e que espera dentro da terapia com que ele consegue realizar. Perfeito. Mundo perfeito é eu medir na hora que eu acordo, 2 horas que eu como, né, para conseguir entender. Então, assim, a gente está falando da medição da ponta do dedo. Então, por exemplo, assim, se hoje eu medir de manhã, né, deu 80, eu vou ficar muito feliz, porque eu falo assim, nossa, a dose da minha insulina está ajustada. Eu comi, fiz várias coisas durante o dia e vou deixar para medir só às 3 da tarde. Daí deu, de repente, 80. Mas eu consigo entender como que foi nesse período, se eu não estou com um sensor que está escaneando para mim minha glicose ali o tempo todo. Daí, de repente, você vai fazer seu exame de hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses. Mas sua glicada deu 9. Mas você vai falar assim, gente, mas eu estou acordando, estou medindo com 80. Então, eu não estou conseguindo entender e ver a minha história de como que está a minha glicose. Então, assim, principalmente adolescente, que a gente tem os desafios, né? E os pais, geralmente, eles ficam bem tensos nessa fase, né? Eu falo assim, é você ouvir, entender o que a pessoa entende do diagnóstico dela, o que ela espera e quais são os objetivos dela, né? Então, trazer a pessoa para mais perto, né? Falo assim, tem um adolescente que eu acompanhei que o sonho dele é ser alto, mas ele estava ainda numa altura que ele estava meio desconfortável. Então, eu falei assim, a sua meta é crescer?
Então, quantas vezes a gente consegue medir a sua glicemia no dia para ficar melhor? Então, a gente vai... E assim, quanto mais você consegue atingir um objetivo, uma meta estipulada, a chance de você chegar no seu objetivo final é maior, porque você vai ficando motivado com aquilo, né? O sistema flash de monitorização de glicose que a gente tem hoje, que para mim foi algo na terapia do diabetes, que foi algo que eu fiquei, assim, muito feliz, foi assim, eu consegui entender o que acontecia com a minha glicose nas 24 horas. Então, o sistema flash que a gente tem hoje, que é o Libre, então... você escaneia, né? A leitura não é pelo sangue, é pelo líquido que está ali entre o tecido ali, do tecido subcutâneo. Então, o Libre, ele consegue ler a glicose que está ali, né? Então, e a cada 5 minutos ele faz essa leitura. Então, quando você escaneia, você consegue entender como que flutuou a sua glicemia. Então, você consegue entender a sua história de um jeito melhor. A gente tem um sistema que hoje, só no Brasil, que é o sistema da Medtronic, que é a monitorização contínua da glicose, que daí não precisa escanear, mas o sistema conversa com a bomba. Então, a cada 5 minutos eu consigo ver, de repente, ali na minha bomba, o que está acontecendo com a minha glicose, né? Hoje a gente consegue ver também pelo celular. E dá os alertas de alto e baixo. Então, o sistema, no caso da Medtronic, mesmo a gente tendo o sensor, a gente precisa medir a glicemia. Então, não tem o que fazer, é medir e ter boas práticas na medição da glicemia. Com certeza. Porque, de repente, eu informei para a bomba, não limpei meu dedo, tá com sujidade, tá alta minha glicemia, na hora que eu vi no leitor, informei para a bomba. Hoje, o sistema de automatização, a bomba tem autonomia de ter as decisões dela sem que você interfira. Então, imagina se eu coloquei um valor de uma glicemia errada ali, porque meu dedo está sujo e, na verdade, minha glicemia estava normal. É verdade. Então, esses cuidados que tem que ter, mas a gente fala assim, o mundo perfeito, no caso de quem tem diabetes tipo 1, né, que a gente está falando aqui, tem diabetes tipo 1, tipo 2, mas o tipo 1, que a gente precisa entender essas glicemias de um jeito melhor. Às vezes tem que acordar às 3 da manhã também para entender como que tá, principalmente se você está numa fase de ajuste de insulina, porque a gente tem interferência dos hormônios ali, que eles têm ação ali principalmente na madrugada. Então, em média, né, uma pessoa... Eu tenho o exemplo da Cassie Gold, que ela já veio fazer um podcast. Já esteve aqui falar sobre contagem de carboidrato. Contagem de carboidrato. Ela é a pessoa que tem diabetes, que para mim é a pessoa mais coxinha que tem dos meus círculos de amigos. Foi assim. ela que disse, tá, Cassie? Eu digo que você sabe que é verdade, amiga. Mas ela é aquela que ela, quando tá no momento dela, ela fala assim, eu cansei do sensor, ela não se incomoda de medir a glicemia 8 vezes ao dia. Tá? Então, porque o foco dela é manter a glicose dela no nível estável, para diminuir o risco de ter complicações. Diabetes, pacientes que têm diabetes tipo 2, né? Que a terapia é diferente, né? Então, a gente precisa entender também o contexto dessa pessoa. Geralmente, quem tem diabetes tipo 2 é muito resistente, principalmente a mudanças. Então, é aquilo que eu falei. Vê, entende o contexto, tenta ver qual que é a motivação dela dentro da terapia, entender que é importante medir o dedo, porque às vezes é aquilo que eu falei da história, né? Medir aqui em jejum, deu 70, mas fiz uma hemoglobina glicada que deu 10, né? Você sabe que um tempo atrás a doutora Carla estava me ensinando sobre paciente com diabetes tipo 2, como a gente medir uma vez ao dia e ter um gráfico bem completo de glicemia, e ela falava assim, vamos gastar uma tira só por dia com o paciente e medir jejum dele, por exemplo, num dia, 2 horas depois desse café, por exemplo, café da manhã, fez o café da manhã num dia, no dia seguinte, 2 horas depois do café da manhã, no dia seguinte, hora do almoço, 2 horas depois do almoço, e assim, olha, em uma semana a gente tem um mapa bem completo de como tá, porque não é alguém que varia tanto a glicemia. Não é como um paciente com diabetes tipo 1, que tudo varia a glicemia, são mais de 80 fatores, eu não sei exatamente o número, mas tem uma porrada de fator que afeta a glicemia. Nos deles ali, no paciente de diabetes tipo 2, ela varia menos, então daria para fazer um esquema aí diferente ali de medição. Mas eu gosto muito dessa frase, tá? É melhor feito do que não feito, né? Não lembro direito. O ótimo inimigo do bom tem algumas, né? Isso. Mas assim, é você trazer para falar assim, olha, o ideal é isso. Dentro desse ideal que a gente consegue fazer juntos, né? Eu acho que é isso. E assim, aquilo que eu falei, se eu tô conseguindo aos poucos chegar num resultado, né? Numa meta, que eu tô vendo um resultado que tá sendo favorável para mim, isso também vai me motivar no dia a dia. Por exemplo, assim, muitas pessoas têm muito medo de treinar. Porque eu vejo o número, esse treino que eu estou fazendo, ele vai impactar de qual forma na minha glicemia?
né? Porque eu tenho... Ai, Gisele, eu vou fazer musculação, mas eu saio de lá, assim, muito mal, porque minha glicemia termina em 250, né? Então, mas o exercício não tinha que estar melhor, minha glicemia? Então, qual a minha tomada de decisão quando eu meço? Então, assim, mede a sua glicemia antes do treino, mede no meio, mede no final, para a gente entender o que a gente precisa fazer nesse momento. De repente, você fala assim, começo meu treino com a minha glicemia em 90. Não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou ter uma hipo. Então, qual a estratégia que eu posso usar para que eu tenha o meu treino garantido de uma forma segura e que isso também vai me dar prazer e liberdade depois, né? Eu tenho, em cima da minha condição, eu tenho autonomia nas minhas decisões. Eu acho que isso é o mais importante na terapia. E puxando para o lado da tecnologia, né? Como hoje a gente tem, por exemplo, Glic, essa ferramenta que é maravilhosa, que a gente consegue ter um gráfico, né, fazendo ponta de dedo, tudo bem, né, quem tem diabetes tipo 1 vai ter que fazer várias vezes ao dia, mas você consegue ter essa curva, você consegue saber tempo no alvo. Né? É uma história que está te mostrando. É uma história, né? E assim, no passado, como que a gente fazia isso? Né? Era aquela anotação, uma tabela, se anota aqui 70, 120, 250, 300... O que você consegue enxergar disso? Eu não sei se você chegou a fazer isso, mas a gente pegava uma canetinha, você lembra disso? Você chegou a fazer uma canetinha que você grifava, assim, deu 64, era vermelhinho. A tabela resumo do Glic faz isso, só que você não entrega cheio de sangue pro médico. Não, nem amassado, nem com... amassado, nem foi feito na porta do consultório. Né? É bem isso, né? Porque a gente tinha que passar no médico, né? Falava assim, não, deixa minha glicemia 100, 120, deixa eu colocar uma mais alta aqui, né? Para o médico não brigar comigo, né? Falar, não achar que eu tô enganando o sistema aqui, né? E uma coisa que você é um executivo, hoje trabalha, faz no trabalho, como que é a experiência de medir a glicemia, diabetes no trabalho, me conta um pouco disso. Acho que passa um pouco pelo que eu falei, assim, né, de como que a gente encara com os outros também, né, então, eu acho que é super importante as pessoas saberem, mesmo porque você pode ter uma emergência, né, você não está com a sua família ali perto, você não está com uma pessoa, né, da sua proximidade tão grande. Então, é realmente educar, saber, né, as pessoas saberem que, sei lá, às vezes você está numa reunião, às vezes está num momento ali, você vai ter que ir medir ou sai da reunião para corrigir uma hipoglicemia, por exemplo, né, ter essa informação. Eu acho que esse é o importante, é você se informar a sua condição, né, claro, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, não tem, mas às vezes tem uma pessoa mais próxima que você pode confiar, que você pode compartilhar essa informação, que pode te ajudar. Né? Mas isso, de novo, é rotina. Né? Você já sabe, por exemplo, eu já sei minha agenda do dia, por exemplo, claro, sempre muda muito, mas eu já sei, poxa, eu tenho que reservar um espaço aqui para eu ter meu almoço. Né? Eu já tenho... Às vezes eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu tenho um péssimo hábito, eu almoço. Porque é isso, né? Eu não posso ficar sem almoço. Sim. Então já tá fechado ali o horário, né? Tenho no meio da tarde, tenho que fazer um lanchinho, tal, alguma coisa. Às vezes eu tô numa reunião, já tem alguma coisa ali comigo do lado. Minha caneta de insulina fica do lado aqui, fica no bolso, fica em cima da mesa. O kit de hipo, né? O pâncreas tá no bolso. O kit de hipo. O pâncreas tá no bolso, né? Tá tudo ali fácil, tudo ao alcance da mão, tá? Então, acho que é isso que é legal, assim, é você ter transparência. Eu tenho uma história muito engraçada, assim, muito interessante, que eu sempre fiz, né, no ambiente de trabalho, quando eu tive um pouquinho mais de liberdade ali, e com meu marido, né, eu fazia prova oral, assim, falava assim, olha, se eu tiver hipoglicemia, qual que é a ação que você tem que ter comigo? Hiperglicemia, o que você tem que fazer? Eu conheço o seu marido, eu posso fazer esse checklist lá. Então, realmente assim, uma educadora em diabetes, né? Hoje eu ligo pra ele e pergunto, olha, Gisele tá tendo hipoglicemia, o que eu faço? O que eu faço? Porque assim, eu acho que muito o jeito que você leva a sua condição é o jeito que as pessoas também vão lidar com você. Sem dúvida. Então, assim, eu trabalhei em pronto-socorro infantil. Nossa, eu peguei pandemia, tudo que vocês imaginam, assim, e foram muitos perrengues, tá? Então, assim, eu trabalhava no plantão noturno,
Então, às vezes, eu tava assim, gente, acho que eu tô iniciando uma hipo, mas eu tenho que levar o paciente para UTI, o que eu tenho que fazer? Então, eu já tinha aqui, ó, meu kit de hipo, o meu kit pâncreas, que eu falava, né? Que tem o seu glicosímetro, tem a sua seringuinha ali, numa caso de emergência ali, que você precisa fazer sua insulina. Então, e isso, as pessoas vão se sentir também muito seguras de estar ao seu lado, né? Sim. Então, assim, eu tinha amigos que eles falavam assim, Gisele, melhor você medir sua glicemia, porque o seu olho caiu. Né? Você tá me olhando diferente, então vai lá. Você tá um pouco mais grossa. Vai medir a glicemia. A gente gravou um podcast sobre as pessoas que estão ao redor, o impacto do diagnóstico para as pessoas que estavam ao redor. E aí teve uma moça falando sobre DR. Ela falou, às vezes a gente precisa checar se isso é uma DR ou uma hipo. É verdade. Parece brincadeira, mas é verdade. Não, e é uma irritação que ninguém vai entender, né, Gui? É uma irritação Qualquer e a gente não tá quer. Acabando a bateria, né, total? Assim, respirar errado já é um motivo. É bem isso. E acho que uma coisa que passa bastante na minha cabeça nesse momento aqui, da gente falando de glicemia, de medições e tudo isso, é como que a gente entende o momento de eu mudar de estratégia, de hoje eu estou medindo menos, preciso passar a medir mais, estou medindo demais, preciso medir menos. Como é que eu defino essa estratégia? Como que o médico me ajuda nisso e com quem eu converso sobre isso? Eu acho super interessante isso, porque é aí que você vai ter a sua liberdade para tomada de decisão, tá? Eu falo assim, olha, a gente fez isso, mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo isso, mas eu tive um resultado super bom ontem, e hoje eu repeti, não funcionou. Anota, pega o seu celular, faz um bloquinho de notas, porque a gente vai conseguir entender essa... Bloquinho de notas, sacanagem, né? Tem um aplicativo. Tem o aplicativo do Glic, tem a parte de notas ali do aplicativo. Mas assim, faz alguma coisa. Ah, tá, entendi. Eu achei que era para anotar a glicemia, não, era para anotar o que aconteceu no dia. O que aconteceu, justo, então, assim. Pode ser no bloquinho de notas. Ufa, me safei dessa. Mas aí você vê, né? Você tem um bloquinho de notas para você ter essa noção de como você se sente, mas todo o resto, né, tá ali no mesmo lugar, né? O que você comeu, a sua glicemia, tudo. Então, então assim, de repente, eu acho que até para aliviar, né, um pouco, né? Porque, assim, a gente não tem que se apegar só a número, mas também o que eu tô sentindo. Sim. Mas eu também não posso só me apegar ao que eu tô sentindo se eu não vejo o número, né? Porque, às vezes, o que pode acontecer? Tem aquelas pessoas que, às vezes, elas ficam no padrão de glicemia muito alto. E quando começa a iniciar a terapia, que está tudo se ajustando, se cai um pouquinho a glicemia, elas têm sintoma, de repente, de hipo. Fala assim, não, eu não vou fazer isso. Porque, assim, minha glicemia está 150, mas eu estou passando muito mal. Então, a gente pensar nessas estratégias e discutir com o médico, com o seu educador em saúde, e pensar o que pode fazer. Eu tenho... uma amiga que eu tenho um carinho muito grande, que é a Nicole, que participou também de um podcast. Teve aqui também já. Então a gente já discutiu muitos casos. Foi exatamente nesse episódio. Ela falou ela é mãe de uma criança com diabetes, exatamente falando sobre o impacto na família do diagnóstico. Não, e assim, a gente já discutiu várias vezes. Então ela falou assim, olha, a glicemia tá 150. Mas eu tô com sintoma de hipo, o que eu tô fazendo? O seu corpo tá achando que você precisa de mais energia. Então engana ele. Vai lá, come uma cenourinha, sabe? Algo que não vai impactar na sua glicemia. Vai lá, pega um pedacinho de queijo, uma castanha, porque seu corpo a gente vai enganar. Ele tá achando que ele precisa de mais energia do que ele já tem, mas ele tá no nível ok. E o corpo ele vai se adaptando. Então, igual eu falei, né? Não é um diagnóstico que cansa, às vezes desgasta, frustra, né? Às vezes você tá angustiado, porque assim, você tá fazendo tudo certo. E por que às vezes dá errado? Então, eu acho que essa coisa de você... de repente, anotar ali para você entender o que aconteceu, vai fazer muito sentido naquilo que você está lendo. Perfeito. Que é um conjunto, né? Com certeza. Quantas vezes, né? Às vezes você tá ali na cama já, indo dormir, às vezes você passa ali, né? Se usa o sensor, passa ali e fala, putz, tá caindo. Tá com a seta para baixar, eu vou ter que levantar agora para... né? São essas pequenas frustrações, às vezes, do dia a dia que vão acumulando e essa é uma estratégia super legal, assim, de você realmente anotar, de você ter não só o controle glicêmico, mas o controle do que você está passando, né? Do que você está sentindo. Porque depois facilita muito para você lembrar e essa relação, tanto com o médico, com o educador em diabetes, com toda a equipe de saúde, tem que ser o mais lisa e aberta possível.
E esses dias aqui, numa outra gravação, alguém me falou assim, você tem que ter um médico para chamar de seu. E aí, trocar essas informações com ele. Hoje tem um médico para chamar de seu? Eu? Eu tenho. Graças a Deus. Eu também, né? Temos algo em comum Temos aqui. algo em comum. Temos muitas coisas em comum, mas essa também. E aí, pessoal, acho que estou aqui chegando nos 50 minutos de programa. Eu queria começar a caminhar para o final. Então, queria um recado de cada um de vocês para quem chegou até aqui, viu tudo, viu o que a gente falou até aqui. O que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. Começa aí. Eu acho que o que vale a pena fazer é sempre você estar consciente, sempre você saber o que está acontecendo com você, né? Não use a técnica do avestruz, saiba muito bem onde você está pisando, tenha em mente que é uma condição para o resto da vida, né? E que as ações que você toma hoje com certeza vão melhorar a sua qualidade de vida no futuro, né? Não só no momento, mas no futuro. E essa comunicação aberta que eu falei, eu acho que isso é fundamental com todos, com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, com a equipe de saúde, com o médico, com o educador físico, por exemplo. Então, eu acho que quanto mais você se apodera de informação, e a tecnologia está aí para isso também, né? A gente vê como fica fácil de você olhar. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de ver gráfico. Isso acho que ajuda muito, né? Então você, por mais fazendo ponta de dedo, né? Fazendo várias vezes no dia, você tem essa ferramenta que você consegue enxergar realmente, em vez de estar numa tabelinha ali, tudo que você tem que ficar pensando, poxa, isso é super válido. E ali toda a parte de educação, né? E a parte de alimentação, como que você está lidando com a sua alimentação. Então, quanto mais as claras, eu acho que é essa a mensagem, quanto mais as claras, melhor. Gi, sua vez. Olha, eu vou te falar que é um grande desafio a monitorização, tá? Assim, tem uma experiência que eu passei, que eu aprendi muito. Foi de acompanhar uma paciente que ela é 100% cega. Tá? Então, foi por uma questão mesmo de complicação do diabetes e já questão de acesso também. Então, com 19 anos, ela acordou um dia sem enxergar nada. Então, como que a gente vai seguir aí, né? Nossa. Então, assim, você tem que mudar um pouquinho a rota dali da sua vida. E eu fiquei pensando muito na questão de acessibilidade, né? Então, e hoje a tecnologia tem ajudado muito no controle dela. Então, eu comecei a ver algumas coisas que faltam, né, de acesso. Por exemplo, assim, eu não conheço nenhum monitor de glicemia que fala o valor da glicose que está ali. Mas ela usa um sistema que a gente coloca o valor da glicose ali na bomba e a bomba toma decisões. Então, mesmo se ela, às vezes, ela não chega no valor preciso, de repente, de uma contagem de carboidrato, o sistema dá conta. Mas a gente só conseguiu chegar nesse nível de terapia por conta da tecnologia. Sem dúvida. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu vou até falar aqui, aquelas assim, não é publi, mas tem um aplicativo chamado Be My Eyes, que é um aplicativo que tem vários voluntários, que a pessoa que precisa ter um suporte, né, que não enxerga, que precisa ter um suporte para qualquer coisa, aciona o aplicativo e as pessoas vão guiando. Então, ela usa essa ferramenta, esse aplicativo para monitorar a glicemia dela. E hoje ela tem um controle muito bom. O que eu quero dizer? Que é muito legal você ter um médico para poder chamar de seu. Eu acho muito legal você ter o acesso a monitorar a glicemia, de você ter acesso, de repente, de ir lá no posto de saúde, te entregarem as tiras. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente ter isso, que é a nossa rede de apoio. Quer dividir isso com os amigos, trocar as experiências, falar assim, olha, eu tenho um diagnóstico, é chato medir a glicemia sempre, mas é importante, eu entendo o que você está passando, que não é fácil, mas a gente está aqui. E dividir essas coisas, porque eu acho que isso também foi algo que me ajudou muito no meu diagnóstico, porque em todo esse tempo, né, a gente tem várias fases, né? Com certeza. A gente tem várias fases. E é isso. Então, assim, a monitorização, o conhecimento, a liberdade, é isso que faz a terapia ser mais leve e mais segura. Que legal. E não só teus amigos, né, que a grande maioria, às vezes, não tem diabetes, né, mas os amigos com diabetes, né? É como a gente troca as nossas experiências. É Sim. Como a gente fala das nossas frustrações, das nossas conquistas. Acho que tem uma questão de par, né? Ter alguém que passa pela mesma coisa que a gente. Passa pela mesma coisa, é verdade. Que legal.
Eu tenho um recadinho também pro pessoal. Olha, como o pessoal da OneTouch aqui participou de todo o nosso podcast, a gente preparou uma página aqui onde a gente consegue comparar preço de tira. Então, hoje em Click Pharma tem um QR Code aqui na tela hoje pra gente. Durante todo o programa ele passou aqui e a gente consegue olhar e encontrar o melhor preço do monitor, das tiras, via Click Pharma ali. É só clicar, olhar no QR Code, escolher o produto, você vai encontrar a melhor oferta perto de você sobre das tiras da OneTouch. Então, acesso também a achar o melhor preço e o melhor preço perto de você. Então tá lá. E para quem não conhece Glic, baixa o aplicativo. Lá também você vai encontrar todas as orientações para medir a glicemia e fazer isso. E eu queria agradecer vocês dois por terem dividido esse tempo com a gente, ensinado muito sobre técnicas, ensinado sobre vida pra gente. Eu acho que eu queria muito agradecer e porra, eu amo vocês, essa é a verdade. Que A gente declaração também. de amor. Ó. E é isso, gente. Boas glicemias, né? Boas glicemias. E a gente, acho que eu tô falando em seu nome também, tá? A gente agradece essa oportunidade de estar aqui. Enfim, somos amigos, né? Todos amigos. Eu acho que isso é super valioso. Esse momento aqui é super rico. Para mim significou muito também passar para outras pessoas, né? Essas experiências. Acho que isso é uma coisa que é um propósito de vida também. Então esse momento também faz parte da minha terapia. Então... Quando a gente fala de medicina de estilo de vida, inclusive relações sociais Relações fazem parte sociais. do tratamento. Sem então dúvida é isso. alguma. Sem dúvida alguma. E com certeza a nossa glicemia tá ótima, né? Não tenho dúvida, Com certeza. Que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, um beijo e até mais. Tchau.